A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente uma certa quantidade, para que eu os prove, se anda na minha lei ou não. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Parece-nos que deve ter sido muito difícil fornecer comida para centenas de milhares. Não estarei incorreto se disser os milhões que estavam no deserto. Mas por mais difícil que fosse, o comissariado não era tão difícil quanto a educação. Treinar aquela multidão de escravos em uma nação sob disciplina, levantar aqueles que estavam em cativeiro e torná-los aptos a desfrutar de privilégios nacionais. Essa foi a tarefa hercúlea que Moisés teve que realizar. E seu Deus, que amou os filhos de Israel e os escolheu, e decidiu fazer deles um povo peculiar para si mesmo, encarregou-se de ensiná-los e usou sua comida como parte de sua educação. Os animais são muitas vezes ensinados através de sua comida. Quando não podem ser alcançados de nenhuma outra maneira, eles foram instruídos por sua fome, por sua sede e por sua alimentação. E o Senhor, que sabia de que a natureza grosseira de Israel era composto, e como o povo havia degenerado do antigo estoque durante sua longa escravidão, teve cuidado de ensiná-los por todos os meios, não apenas pelos mais elevados e espirituais, por o típico e simbólico, mas também os ensinou pela fome e pela sede, pela provisão de água da rocha e pelo maná que fez chover do céu. Tentaremos ver essa noite o que o Senhor lhes ensinou, mas faremos mais do que isso. Tentaremos aprender o que eles aprenderam e um pouco mais. Que o próprio Espírito Santo seja nosso mestre, e assim como ele frequentemente nos ensinou as mais divinas lições pelo pão e pelo vinho, pregando aos nossos corações pelo que parecia ser o humilde mistério de comida e bebida, que ele nos ensine nesta noite por meio desse pão dos anjos, onde com Israel foi alimentado no deserto há muitos anos. Convido você a considerar como o Senhor ensinou essas pessoas por meio de seu dom, e a seguir, como ele os ensinou, fazendo deste dom um teste para eles. Então, queridos amigos, vamos considerar como o Senhor ensinou essas pessoas por seus presentes. Ele queria que eles o conhecessem. Seu grande desejo era que conhecessem a Jeová, seu Deus. Se eles conhecessem a Deus, conheceriam tudo mais, pois, afinal, o estudo adequado da humanidade é Deus. E quando o homem conhece seu Deus, ele conhece a si mesmo. Mas se ele pensa que conhece a si mesmo, embora não conheça seu Deus, está muito enganado. Deus desejou, então, ensiná-los ele mesmo pelo dom do maná. E ele os ensinou, primeiro, seu cuidado com eles, que ele era o Deus deles, e que eles eram o seu povo, e que ele se prontificaria a prover para eles. Pense no cuidado que Deus teve com eles, com cada um deles, pois cada homem tinha seu próprio gomer de maná. Nenhuma mulher, nenhuma criança foi esquecida. Todas as manhãs havia uma quantidade suficiente para cada homem, de acordo com sua alimentação naquele dia. Não havia mais e nunca havia menos. Tão cuidadosamente Deus cuidava de cada indivíduo. A individualidade do amor divino é uma grande parte de sua doçura. Deus pensa em cada filho separado dele, tanto quanto se ele estivesse apenas aquele. A multiplicidade de seus eleitos não divide o pão de sua afeição. Ele tem um carinho infinito por cada um
e cuidará dos detalhes de cada vida escolhida. Ele verá seu gomer cheio, precisamente até uma onça. Ele lhe dará tudo o que você pode precisar, mas não lhes dará nada que você possa guardar para ministrar o seu orgulho. E esse cuidado era demonstrado todos os dias. O Senhor ensinou-lhes a continuidade de sua lembrança por sua vinda todos os dias. Se eles tivessem enviado uma grande chuva de liberalidades para renovar sua herança e tivesse ordenado que reunissem o vasto estoque e o carregassem consigo em todas as suas jornadas, eles não poderiam ter aprendido tão bem seu cuidado como quando ele o sentia fresco todas as manhãs. Além disso, eles teriam o fardo de carregá-lo e estavam livres disso, pois os suprimentos celestiais estavam sempre à mão exatamente no local onde eles armavam suas tendas e permaneciam. Todas as manhãs havia o maná exatamente onde eles precisavam, e isso sem que o ombro de qualquer homem ficasse cru por carregar sua comida em sua amassadeira. O Senhor ensina a você e a mim da mesma maneira, que Ele não apenas cuida de cada um, mas cuida de cada um a cada dia e a cada momento, seguindo nossos passos e distribuindo o suprimento total da hora de acordo com a necessidade peculiar que surgir. Ele é sempre atencioso comigo. Você pode dizer de seu Senhor, sempre atencioso com toda a irmandade, com toda a companhia dos remidos, mas não menos atencioso com cada um, porque há tantas miríades para ser cuidado em todos os momentos de todos os dias. Não foi uma doce lição para os filhos de Israel aprenderem enquanto colhiam o pão de cada dia? Mas Jeová os ensinou a seguir sua grandeza. Ele os havia ensinado no Egito por meio de suas poderosas pragas e no Mar Vermelho, quando marcou o leito das águas com sua poderosa vara. Mas agora, ele gentilmente ensinou a eles sua grandeza extraordinária. Primeiro, pela quantidade do maná. Havia o suficiente para todos eles. Quando foi necessário, deixo que os aritméticos calculem. Não posso entrar nessa questão esta noite. Mas lembre-se, essa quantidade caiu todas as manhãs durante 40 anos. Que grande Deus é aquele que poderia alimentar a cidade de lona de seu povo escolhido por 40 anos seguidos e ainda sem que suas provisões se esgotassem. Normalmente, nosso pão brota do solo, mas essas pessoas estavam em um deserto uivante. Maravilha das maravilhas, o pão deles desceu do céu. Os homens devem viver no ar? Você sustentará uma população com névoa, nuvens e orvalho? No entanto, de um aparente vácuo surgiu uma fartura constante. Todas as manhãs a terra estava coberta com um amontoado de comida de toda aquela multidão, e eles não tinham nada a fazer senão sair e colhê-lo. Que Deus é este, cujas marchas pelo deserto foram tão maravilhosas? Jeová, teus caminhos destilam gordura. Onde quer que você coloque o pé, o deserto e o lugar solitário se alegram por você. Se você conduzir seu povo através de um deserto, não será um deserto para eles. Os céus fornecem o que a terra nega. Eis a grandeza do vosso Deus, vós que sois alimentados pelo seu cuidado. E a seguir, eles aprenderam sua liberalidade combinada com sua grandeza, pois todos os dias eles eram alimentados, mas não alimentados como José supriu o povo no Egito, quando ele tirou deles todos os seus estoques para comprar o milho, e finalmente se tornou servo de Faraó, e suas terras para ser propriedade livre de Faraó, que eles possam viver. Não, nunca houve uma pretensão de pagar pelo pão de cada dia. O homem mais rico encheu seu gômen, mas não pagou 1 centavo por isso.
e o homem mais pobre teve seu gomer igualmente cheio pelo mesmo preço. Não havia nada a pagar. Nenhum imposto de maná jamais foi cobrado da mão do israelita. Ó, a liberdade de Deus, seu clamor é: ó, todo aquele que tem sede, venha às águas. E aquele que não tem dinheiro, comei, comprai e comei. Sim, coma, compre vinho e leite. Você percebe como o convite de Jeová cresce? Ele diz a princípio: venha às águas. Mas ele se corrige antes de terminar e diz: venha, compra vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. O Senhor é infinitamente bom, essencialmente. Ele é cada vez mais bom, experimentalmente. Quanto mais confiamos nele, mais descobrimos sua liberdade. Ele dá liberadamente e não censura. Eu mal tenho, censurou Israel, apesar de seus frequentes murmúrios, mas o maná caiu continuamente. E a abundância dele sempre deve ter atingido o povo. A liberalidade de Deus nunca os restringiu. Oh, sim, não tenho dúvida de que é muito correto pesar o pão e pesar a carne. Tanto osso e tanta gordura devem ser permitidos a todos os prisioneiros na prisão, e possivelmente a todos os indigentes dos pobres lá. Mas essa não é a maneira de Deus agir. Embora merecemos estar na prisão e sejamos todos pensionistas de sua generosidade, ele dá a cada um o seu gomer cheio. Se um homem tem um grande apetite, ele pode comer o quanto quiser, e o maná parece crescer enquanto ele come. E se ele tiver pouco apetite, embora tenha colhido muito, ainda assim não sobrará nada. Deus forneceu o maná abundantemente, mas exatamente de acordo com a capacidade do receptor. Isso me leva a dizer que os filhos de Israel também aprenderam a imutabilidade de Deus, pois haviam sido alimentados com maná por todo o deserto. Algum velho pode ter dito: lembro-me de sair pela primeira vez para colher meu gomer. Fiquei surpreso com isso, e meus vizinhos gritavam: marral? Todos ficaram maravilhados. Eles sabiam como chamá-lo. Então perguntaram: o que é isso? Eles o chamavam de marru? E agora, ele disse: estive fora todos esses anos. Graças a Deus, nunca tive um pé tão inchado que não pudesse sair para colher. Sempre foi tão branco, tão redondo, tão abundante e tão perto da minha tenda quanto no início. Eu morava do lado esquerdo do acampamento e me mudei para o lado direito, mas sempre descobri que o maná era igualmente abundante em todas as direções onde quer que eu fosse. E é assim agora, diz o velho, é assim agora, e é tão doce, e tão abundante, e tão livremente para ser obtido por nada, por todo homem que escolhe sair e colhê-lo. Bendito seja Deus, ele não muda, e portanto, nós, filhos de Jacó, não somos consumidos. Se ele tivesse mudado, o maná nos faltaria e seríamos consumidos pela fome. Jeová ainda vive, ó Filho de Deus. Você acabou de enterrar alguém muito querido para você, mas o Senhor ainda vive. Ele nunca falha. Pode ser que sua renda esteja diminuindo, o riacho Xerite está secando e os corvos não têm estado com o pão e a carne ultimamente. Ainda vive Jeová. E há uma viúva em Serapta que terá sua comissão para cuidar do servo do Senhor. Jeová vive. Se o olho não é turvo, seu ouvido não é pesado, seu braço não é curto. Portanto, confie em você no Deus imutável e não tenha medo. O maná cairá do céu até que você coma o milho velho em Canaã. Você não acha, amado, que com este dom os filhos de Israel também aprenderam sabedoria de Deus? Se eles não fossem sensíveis o suficiente para sabê-lo,
ele lhes dera o melhor alimento que ele poderia lhes dar. Naquele clima quente, se tivessem comido carne continuamente, muitas vezes teriam adoecido. Quando o Senhor permitiu que eles coordenassem em resposta aos seus desejos, enquanto a carne ainda estava em seus meses, eles foram acometidos por doenças mortais. Não eram saudáveis para eles comer carne. Esse maná do alto era a melhor coisa para as pessoas que viviam em tendas, viajando de um lugar para o outro sobre uma areia ardente, sob um céu escaldante. O Senhor havia adaptado a comida ao povo, mas eles diziam: nossa alma abomina este pão leve. O próprio nome que lhe deram mostrava que era o tipo certo de comida para eles, de fácil digestão. Deus havia adaptado sua comida à sua posição no deserto. Nenhum médico poderia ter elaborado uma tabela dietética que fosse igual em sabedoria àquela preparada por Deus para seu povo enquanto eles estavam naquela condição. E ele mostrou sua sabedoria também na quantidade fornecida. Sempre foi a medida certa. Aquele que muito ajuntou não nada a mais. O maná parecia encolher na quantidade certa. Aquele que pouco colheu não faltou. O maná parecia inchar e aumentar de modo que havia exatamente o suficiente para uma onça para todas aquelas multidões. Oh, a infinita sabedoria de Deus! Quantas vezes admirei sua prontidão por um momento, sua exatidão por um dracma, pois com ele não há mais erros pequenos de que grandes. Ele nunca erra em nenhum sentido ou forma, mas acerta o alvo precisamente em tudo o que faz. E então, mais uma vez, os israelitas devem ter aprendido sua bondade, porque ele não os havia fornecido com comida insípida. De acordo com os apócrifos, que não devem ser recebidos como escritura, mas ainda assim são valiosos em alguns aspectos, cada homem provou o maná de acordo com o seu próprio gosto. Havia algo nele que permitia à boca dar-lhe o seu próprio sabor. E a marcha deles pelo deserto e o cansaço costumavam adicionar um molho que o tornava extremamente doce para eles. Era como bolachas feitas com mel, nada intragáveis. Era, como já lhe disse, como óleo fresco, nada desagradável para um oriental. Deus não lhes deu comida de mendigo, resto de comida e mantimentos quebrados. Ele havia dito: farei chover pão do céu para vocês, e ele manteve a sua palavra. O mínimo pedaço de pão do céu deve ser delicioso ao paladar. O homem comeu a comida dos anjos, disse o salmista, e isso não pode ser comida ruim que cai da mesa dos querubins e serafins, comida da qual os espíritos podem participar se puderem participar de qualquer luz pura e estéril e espiritual, tão distante das formas mais grosseiras de materialismos quanto o alimento poderia ser, um alimento divino para uma raça divina, se eles tivessem sido dignos de seu destino e estivessem dispostos a aprender o que Deus estava tão pronto para lhes ensinar. Observem, queridos amigos, em segundo lugar, como o Senhor ensinou essas pessoas fazendo este maná um teste para eles. A posição deles era, em muitos aspectos, muito agradável. Eles não tinham que trabalhar pelo pão de cada dia, tinham apenas que sair e colhê-lo. Lá estava, mas aqui está o ponto para observarmos. Foi dado todos os dias, eles nunca tiveram nenhuma loja. Um homem que coletou maná por 20 anos pode dizer, em uma linguagem que já ouviu muitas vezes: não sou nem um pouco avançado. Estou exatamente onde eu estava há 20 anos, como se não estivesse sendo avançado há 20 anos, mais velho, e ter vivido 20 anos de misericórdia. No entanto, não havia estoque de maná. Em todo o deserto não havia um único banco no qual as pessoas pudessem colocar seu dinheiro. Não havia dividendos a serem recebidos por ninguém
e ninguém poderia acumular nada. Cada israelita tinha o que queria para o dia. Ele continuou tendo tanto e nada mais. Isso foi um teste. Ele poderia suportar este teste? E então, novamente, como não havia estoque para todos eles e eles não ficaram mais ricos, então não havia oportunidade para ganância, para o que foi dado a todo homem. Aquele que estendeu as duas mãos para recolher o maná, quando voltou para sua tenda, tinha um gomer para si, para sua esposa e seus 8 filhos, mas ele não tinha mais. Ele pensou no dia seguinte, talvez que varreria meia hora se pudesse, enquanto o orvalho permanecesse, e obteria uma quantidade extra. Mas quando ele examinou, ele tinha exatamente tanto quanto ele e sua família podia comer e nada mais. O resto se foi, evaporou, e não sobrou nada além do que ele precisava. E seu pobre vizinho paralítico, que só conseguia juntar um pouco em sua bacia com a mão, descobriu que, de alguma forma, ele tinha o suficiente, pois Deus o fez crescer na bacia. E quando ele olhou, havia apenas o suficiente para o suprimento do dia. Oh, diz alguém, eu gostaria disso. Bem, eu concordo com você. Eu gostaria disso. Quanto tempo você gostaria? Eu ouso dizer, tanto quanto esses israelitas fizeram, e você começaria a resmungar exatamente como eles. Aqui estava o teste de Deus para eles, todos os dias e sem estoque, todos os homens e sem ganância. É assim com a graça. Deus nos dá tanta graça quanto queremos, mas não há ninguém aqui que tenha alguma graça acumulada. Ah, sim. Ouvi uma pessoa dizer que ela tinha tanta graça que não pecava há meses. Eca! Achei que tinha derretido alguma coisa. Eu não disse nada, mas lembrei o que o maná faz quando guardado, e por aí deixei o assunto. Espero que nenhum de vocês pense que tenha mais graça do que precisa, porque não tem. Você pode, possivelmente, ter tanta graça quanto vai durar até hoje, mas você precisará tanto quanto amanhã de amanhã, se não mais. Oh, sim. Eu sei que você tem um cofre de ferro e você sai e sacode suas chaves e diz, olha aqui, tenho graça suficiente trancado pelas próximas 6 semanas. Vá novamente e ficará feliz em fugir do fedor, pois descobrirá que trancou tanto orgulho e nada mais. Não queremos a graça da morte até que chegamos à morte. Fique satisfeito em ter a graça viva enquanto você vive. Você não quer graça para pregar essa noite, queridos amigos. Você quer graça para sentar e ouvir. Isso pode, talvez, exigir tanta graça quanto eu preciso para pregar. Mas não peça minha graça, pois não pedirei a sua. Coma seu próprio maná. Coma, não guarde. Não é para ser armazenado, deve ser comido. Essa dádiva de maná, todos os dias para cada homem, foi um teste pela qual o Senhor ensinou os filhos de Israel. Então, era aquele armazenamento de sexta-feira, quando dizem a si mesmo, temos o hábito de colher nossa comida todas as manhãs, mas chega a sexta-feira, quando temos que colher o dobro. Eu gosto, consistência, fazer sempre a mesma coisa. Mas aqui é uma ordem para fazer o dobro. Uma vez por semana, aqui é uma lei que muda um pouco. Eu gosto de teologia sistemática, mas aqui é um assento deslizante. Aqui está um suprimento duplo para sexta-feira e tenho que armazenar a metade dele. Assim, um homem não guardou quando lhe foi dito para fazê-lo, e o outro homem tentou armazená-lo quando lhe foi dito para não o fazer. Assim o Senhor testou e provou. É uma coisa maravilhosa, essa prova que Deus nos coloca. Às vezes, quando pensamos que temos um excesso de fé nele, ele apenas nos testa e descobrimos que não temos nenhum. A vida mais grandiosa é uma vida de dependência de Deus, pois essa é a verdadeira independência.
Se você depende totalmente de Deus, então você ascendeu à independência. Aquele que não tem nada além do que Deus lhe dá no dia a dia, tem uma competência. Ele é o homem que mais salvou quem menos tem, pois está salvo da preocupação de cuidar disso. Se ele ainda depende da providência de Deus e a fé pode mantê-la firme, ele é o melhor homem, afinal.